Vamos lá, gente. Na sexta questão agora. A sexta questão pede o seguinte: verifique se os pontos estão alinhados. Ou seja, se eles são colineares ou não, tá? Então, na letra A, quer saber se esses três pontos aqui estão alinhados. Eu copiei aqui na folha, tá? Tá aqui. Como é que eu determino se três pontos são colineares ou não? Ou seja, se eles estão sobre uma mesma reta, certo? Lembra o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três pontos, né, as coordenadas dos três pontos e formar uma matriz, né? Eu vou constituir uma matriz formada por esses três pontos. Então, se eu formar a matriz, vai ficar o seguinte: vai ficar menos 3, menos 17 e 1. Vai ficar 1, 3 e 1. E 6, 28 e 1. Então, eu vou formar essa matriz, certo? Então, vamos lá. Se eu calcular agora, fazer a multiplicação das diagonais principais e das diagonais secundárias, certo? Primeira diagonal principal tem o menos 3 vezes 3 vezes 1. Essa primeira principal aqui. Eu ia fazer de forma direta, tá? Mas eu vou lembrando que eu estou fazendo para vocês. Então eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado. Lembre que eu repito as duas primeiras colunas, já que eu vou calcular o determinante. Vai ficar essa matriz aqui, né? Pega as duas primeiras colunas e repete o lado. Aí faça a multiplicação das principais. Menos 3 vezes 3 dá menos 3, vezes 1 dá menos 3, tá? Eita, menos 6, menos 9, desculpa. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, menos 9 vezes 1 dá menos 9. A próxima agora vai ser menos 17 vezes 1 dá menos 17. Menos 17 vezes 6 dá 102. 102 negativo, tá? Multiplicando aqui dá 102 negativo, então fica menos 102. Beleza? A próxima agora. Se eu fizer 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 28 dá 28. 28 positivo, então fica mais 28. Certo? Vai lá, continuando agora as secundárias voltando. Menos 17 vezes 1 dá menos 17. Vezes 1, menos 17. Olha que deu menos 17 negativo, coloca positivo, mais 17. Certo? A próxima, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Menos 3 vezes 28 vai dar 84. Olha que dá 84 negativo, tá? Aí eu boto para lá positivo, então fica mais 84. Certo? E para finalizar aqui, 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 6 dá 18. Observe que dá 18 positivo, coloca lá negativo. Gente, não é... cabe, né? Menos 18 aqui. Pronto, menos 18 lá no final, tá? Pronto, aí eu só preciso calcular isso aqui e ver se vai dar 0. Porque lembre que isso aqui que eu calculei é o determinante, tá? Vamos ver se o determinante vai dar 0. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar os positivos, tá? Eu vou juntar 28 com 84 com 17. Então, se eu fizer 84 mais 17 mais 28, eu vou ter 129. Tá? Juntei os positivos, menos. Juntar os negativos agora. 9 mais 102 dá 111. 111 com 18 dá 129. Não é isso? Então vai ficar com 129 menos 129, que dá 0. Ou seja, gente, se o determinante dessa matriz deu 0, isso significa que os três pontos estão alinhados. Eles são colineares, tá? Então, estão alinhados. Então, essa letra A, a resposta, estão alinhados. São colineares. Eu posso colocar são colineares ou estão alinhados, tá? Beleza, então a letra A é isso, tá? Sexta letra A para fazer isso aí. Lembra como é que faz? Na letra B e a letra C é para fazer a mesma coisa, certo? Responde da mesma forma. Então, para economizar tempo aqui, eu já respondi, tá? 1 dá 14 a resposta, a letra B. E a letra C dá 0. Ou seja, gente, se eu formei a matriz com os pontos da letra B, tá? Formei a matriz. Calculei o determinante. O determinante deu 14, não deu 0, tá? Não deu 0. Isso significa que os pontos, eles não são colineares, né? Eles não estão alinhados. Então, na letra B, não estão alinhados. Tá aí a resposta da letra B. E na letra C, observa que deu 0. Então, nessa letra C são... vou botar colineares, tá? São colineares. Ou seja, estão alinhados. Então, tá aí a resposta da letra B e a resposta da letra C. Tá? Vamos para o sétimo aí, rapidão. Olha aqui, o sétimo diz o seguinte. Verifique... Tá, sétimo. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Gente, essa sétima questão
É a mesma coisa do sexto, tá? Mesma forma. Então você forma a matriz, calcula e você vai achar a resposta, tá? Eu vou pausar aqui bem rapidinho e fazer, tá? E traga a resposta. Tá, eu já respondi aqui, gente, olha só. Sétima questão, quando eu calculei lá o determinante, eu achei isso aqui, tá? Quando eu montei a matriz e calculei. Aí observa que deu zero. Gente, se deu zero, então eu posso dizer que nessa sétima questão eles são colineares, tá? É só isso. Vamos para o oitavo. Lembra que responde da mesma forma, tá? O sétimo responde da mesma forma que o sexto. Então vamos lá para o oitavo. O oitavo diz o seguinte. Determine o valor de m, tá? Desculpa aqui, peraí. Determine o valor de m de modo que menos 2 e 7, m e menos 11 e 1 e menos 2 sejam colineares, ou seja, esses três pontos estejam alinhados. Então, qual é o valor que eu tenho que colocar no lugar de m? Ou seja, nesse ponto aqui, nesse segundo ponto. Que valor eu tenho que colocar aqui no lugar de m para que os três pontos fiquem colineares, estejam alinhados, certo? Eu respondi um exemplo disso lá no vídeo anterior, tá? No assunto. Então, gente, eu vou formar a matriz com esses pontos, né? Constituir a matriz com as coordenadas desses três pontos e vou calcular o determinante normalmente. Só que lembre que quando eu calcular o determinante, eu vou dizer que é igual a zero nesse caso, porque eu quero que os três pontos sejam colineares, estejam alinhados. Então, vou fazer isso aqui rapidinho, certo? Então, vamos lá. Os três pontos que eu tenho são esses aqui. Menos 2 e 7, m e menos 11 e 1 e menos 2. Esses são os três pontos, tá? Eu só quero saber se esses três pontos... qual o valor de m que eu vou botar aqui para que os três pontos sejam colineares. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos montar a matriz, né? Montar a matriz normalmente. Então, vai ficar menos 2, 7 e 1. M, menos 11 e 1. 1, menos 2 e 1. Formei a matriz. Observe que nesse caso vai ficar do mesmo jeito que a sexta e a sétima, né? Calculando aí. Então vamos lá, gente. Para me calcular o determinante, né? Eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado. Então vai ficar menos 2, m, 1, 7, menos 11 e menos 2. Tá aí. Multiplicando aqui as diagonais principais e as secundárias, fazendo bem rapidão de novo, tá? Menos 2 vezes menos 11 vai dar 22. 22 positivo, tá? Se eu multiplicar por 1, vai dar 22 positivo mesmo. A próxima vai ser 7 vezes 1 vezes 1, que dá 7. Então, 7 positivo. 1 vezes m vezes menos 2 vai dar menos 2m. Voltando, 7 vezes m vezes 1, 7m. Olha que dá positivo, coloca lá negativo. Então, fica menos 7m. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes menos 2 dá 4 positivo. Se dá positivo, bota lá negativo. Então, fica menos 4. Aqui vai dar 11 negativo, né? Quando joga para lá, joga positivo. Então, fica mais 11. Então, vou ficar com isso aqui, depois calcular o determinante, a multiplicação. Observe que nesse caso eu vou dizer que é igual a zero, né? Porque eu quero que os três pontos estejam alinhados. Agora, eu só vou resolver isso aqui para me achar o valor de m. Observe que eu tenho uma equação do primeiro grau que eu posso achar o valor de m, tá? Se eu resolver esse m com esse m, ó, menos 2 com menos 7m, dá menos 9m. Então, fica menos 9m. Resolvendo os números que não tem m, tá? 22 com 7 dá 29, né? 29 com 11 dá 40. Então vai ficar 40 positivo, tá? 40 positivo. Eu já vou fazer logo, tá? 40 menos 4. Eu juntei os positivos, dá 40 menos 4 dá 36. Então vai ficar mais 36. 40 menos 4 dá 36 positivo, então fica mais 36. Então vai ficar isso aqui, ó, mais 36 igual a zero. Pega esse 36 e joga para o segundo membro, trocando o sinal. Então fica menos 9m é igual a menos 36, tá? Multiplica por menos 1 só para trocar o sinal, que é uma equação. Então fica com 9m igual a 36. Passo um 9 dividindo, então vou ficar com 36 dividido para 9, tá? E se eu dividir 36 para 9, eu tenho como resposta 4. Então, o valor de m, para que os três pontos sejam colineares, tem que ser 4, certo? Tá aí a resposta. Beleza, vamos para a nona questão. A 9 e a 10 dá para responder bem rapidinho, certo? Vamos lá. Claro que ficaria melhor mostrando a vocês na sala, seria bem mais fácil, né? Assim, de explicar. Mas vamos lá. A nona questão diz o seguinte, tá, gente? Não tem nenhum cálculo, é só analisar que a gente consegue responder. O salário mensal recebido por um professor de novo, errei aqui, peraí.
O salário mensal recebido por um professor de uma academia. De novo. Tá. O salário recebido por um professor de uma academia pode ser calculado por meio da função f de x igual a 500 mais 25x, onde y representa o salário mensal e x representa o número de aulas dadas. Aí pergunta, o gráfico que representa a função é qual? Tá? Aí tem a letra A, B, C, D ou E, certo? Aí, gente, eu vou até escrever aqui do lado, ó, que fica mais fácil de enxergar, tá? A função é essa daqui, f de x igual a 500 mais 25x. A função é essa, né? Beleza. Só quer saber qual dos gráficos aqui representados vem dessa função aqui, né? Qual dos gráficos representa essa função? Beleza? Então vamos lá. Gente, eu poderia escrever essa função da seguinte maneira, né? F de x igual a 25x mais 500. Tá? Escrevendo dessa forma aqui, que é a forma mais utilizada para escrever uma função, mas é a mesma coisa, certo? Aí qual desses gráficos? Aí vamos analisar. Gente, observe o seguinte. Isso aqui é uma função afim, concorda? Uma função afim. Por que uma função afim? Porque observe que tem o termo A, né? O A, que é o AX, mas temos o termo B. Y igual a AX mais B. Lembre que isso aqui é a forma geral de uma função afim, certo? Então, observe aqui o A é 25 e o B é 500. Lembre que esse A, que é o coeficiente angular, ele indica se a função vai ser crescente ou decrescente, lembra? Crescente ou decrescente. E o B indica onde o gráfico toca no eixo Y. Certo? Lembra dessas duas informações que a gente vai responder a questão só com isso. Gente, se o A é positivo, 25 positivo, isso significa que a função é crescente. Ela está crescendo, tá? É crescente. Com essa informação, somente com essa informação, eu já elimino a letra A. A letra A não é resposta. Por que a letra A não é resposta? Porque aqui a função é decrescente. Observa que a função é decrescente nessa alternativa, tá? Por que não vai ser a letra B? A letra B também não é resposta, tá? Por que não vai ser a letra B? Porque observa que no gráfico aqui tem um pedaço que é constante e depois decresce. Constante e depois decresce. Então já posso dizer que também não é a letra B, certo? Porque aqui eu teria o gráfico de duas funções. Tá, pode ser a letra C, né? Olha só que a letra C está crescente, ela está crescendo, então pode ser a letra C. Olha a letra B, pode ser a letra B também, que ela está crescente também, né? Está crescendo. Então é uma função crescente. Já a letra E eu posso desconsiderar também, porque a letra E não é. Porque a letra E é uma constante, é uma função constante, né? Um gráfico de uma função constante. Então não vai ser a letra E. Ou seja, gente, só ficou entre duas alternativas. Só fica entre a letra C e a letra D. Como é que eu tirei essa conclusão? Eu só fiz analisar que o coeficiente angular é positivo. Se ele é positivo, né? 25 positivo, significa que a função é crescente. Certo? Vamos lá, aí qual das duas vai ser agora, a letra C ou a letra D? Para me determinar qual é a resposta, observa só. Analisando o gráfico da letra D de dado, tá? Observa que na letra D, o gráfico está tocando na origem do plano cartesiano. Está tocando na origem do plano cartesiano. Se vocês lembrarem um pouquinho, quando a gente revisou função, gente, eu falei para vocês que uma função afim, o gráfico nunca toca na origem do plano cartesiano. Ela nunca passa pela origem, né? O gráfico nunca passa pela origem. Se vocês observar, a letra D está passando. Então isso aqui não é gráfico de função afim. Não é gráfico de função afim. Isso aqui é o gráfico de uma função linear. Tá? Ou poderia dizer que é uma função identidade, né? Então, letra D não vai ser resposta. Eu já concluo que a resposta vai ser a letra C. Certo? Mas aí o que eu posso analisar aqui mais para me identificar que realmente é a letra C a resposta. A função está crescente, o A é positivo. E observa, gente, que o B é 500. Né? O B é o termo independente. O que o B diz? O que o B indica? Né? O coeficiente linear, o que é que ele indica? Ele indica onde o gráfico toca no eixo Y. Observa que no eixo Y aqui está tocando num valor um pouco acima do zero. Então poderia dizer que aqui onde está tocando equivale a 500. Então começa no 500 para subir, né? Crescente. Aqui toca no zero. Então significaria que o B deveria ser zero. Mas não é zero, é 500.
Então a resposta é a letra C, tá? Eu só fiz analisar a função e os gráficos e achei a resposta. Eu até falei para vocês na sala de aula que só sabendo essas duas informações, o que indica o coeficiente angular e o que indica o coeficiente linear, tem muita questão que a gente consegue responder de função, só com essas duas informações, certo? Então, para finalizar aqui a 10ª questão, a última, que o vídeo já está ficando bem grande, está dizendo o seguinte, ó, considere a equação y igual a 2x menos 4, desculpa aqui, considerando essa função aqui, né, essa equação y igual a 2x menos 4, a representação gráfica dessa equação é qual? Tá? Qual dessas funções aqui, desses gráficos aqui embaixo, representa o gráfico dessa equação? Gente, tá chamando de equação na questão, tá? Tá chamando de equação, mas isso aí é uma função. Deixa eu organizar aqui. Mas isso é uma função. Não, função, olha só. A função é y, né, que eu posso dizer que é f de x, igual a 2x menos 4. Isso é uma função afim. Função afim, tá? Mesma coisa da nona questão da questão anterior. Função afim, tá? Então, analisando aí as mesmas informações que eu dei na questão anterior, se o a é positivo, isso indica que a função tem que ser crescente, tem que dar crescendo, né? Crescente. Então, eu já poderia eliminar a letra A, porque aqui é o gráfico de uma função decrescente, porque está descendo, decrescendo, tá? Pode ser a letra B, pode ser a letra E, tá? A letra C não pode ser, quer dizer, pode ser também a letra C, desculpa, porque está crescendo, é crescente. Já a letra D não pode ser, tá? Desconsidera a letra D. Então, já eliminei a letra A e a letra D, tá? Não vai ser nenhuma dessas duas respostas. Aí eu vou analisar o resto agora. Para mim determinar se vai ser a letra B, letra C ou letra E, eu vou analisar o seguinte agora. Eu vou analisar o termo B, né, da função. Esse Bzinho aqui, a gente viu na questão anterior que o 500 indica onde o gráfico toca no eixo Y. Aqui é a mesma coisa, o B, que é menos 4, indica onde o gráfico toca no eixo Y. Então, se é menos 4B, né, o termo B é menos 4, isso significa que no eixo Y tem que tocar no menos 4. No menos 4. Então, na letra B não vai ser resposta, porque observa que está tocando aqui. Aqui é menos 2, tá? Se vocês olharem aí mais de pertinho, dá um zoom na atividade de vocês. Aqui é menos 2. Então, não vai ser a letra B. Tudo bem que é crescente, mas está tocando no menos 2. A letra C. De novo, peraí. Letra C. Observa que a letra C é a nossa resposta. Por que a nossa resposta? Porque o gráfico é crescente e observa que está tocando no menos 4 aqui. Se vocês derem um zoom aí na atividade de vocês, vocês vão ver que aqui é menos 4. Então, na função aqui, ó, o B é menos 4. Então, a resposta é a letra C, tá? Por que não vai ser a letra E? Porque observa que na letra E, o gráfico está tocando no 1, no eixo Y. 1. Isso significa que aqui deveria ser um positivo, mas não é, tá? Então, a resposta é a letra C. Beleza? É isso, gente. A atividade está aí toda respondida. Eu vou fazer esses vídeos respondendo as questões, tá? De todas as atividades que eu passar para vocês de casa. Então, bons estudos para vocês.